eu faço essa separação, a terra sem forma e vazia. E aí, então Deus vem para dar esse início. Vou agora para o Provérbios, eu lembrei que é para eu fazer isso. Ok. Eu pausei aqui o vídeo para poder procurar, não demorei muito. Na verdade, eu fiz uma confusão. Não é Provérbios 22, nem Provérbios 28, é Provérbios 8, 22. Então vamos lá. Provérbios de Salomão, o pregador. Provérbios 8, 22. Tem uma inspiração que diz assim, que por intermédio de Salomão, é Jesus dizendo aqui. Olha só. Então, tenha como o próprio Jesus falando. E sabemos que nas cartas paulinas, por exemplo, em outros lugares da Bíblia, vamos entender que Jesus, ele é apresentado, ele é tratado como, ele é referido como sendo a sabedoria de Deus. Em 1 Coríntios, por exemplo, capítulo 1, versículos 14 ao 24, eu não vou lembrar exatamente os versículos, acho que é versículo 18 ao 24, onde vai falar da loucura da pregação, que para os judeus é loucura e para os gregos, para os judeus é pedra de tropeço e para os gregos é loucura. E ali Paulo ele vai dizer que Cristo é o poder e a sabedoria de Deus. Ele diz, mas nós pregamos a Cristo, que é pedra de tropeço para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto os judeus como os gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Em Romanos 1, versículo 16 e 17, mas o versículo 16, precisamente aqui, vai dizer que o Evangelho de Cristo é o poder de Deus. E na sequência vai dizer que é a justiça de Deus, que nele se conhece a justiça de Deus, ou seja, no Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus, nele se descobre, se discerne, se conhece, se perscruta a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, versículo 17. O justo viverá pela fé. Então veja a concordância temática dos dois textos, Romanos 1, 16 e 17, com 1 Coríntios 13, versículo 18 ao 24, onde vemos, só aí nesses textos, que tem mais, é claro, claramente, nitidamente, que Jesus é a sabedoria de Deus, a Bíblia se conversando, é a sabedoria, a justiça, o poder de Deus, etc. E então eu uso dessas concordâncias para também fazer essa mesma concordância, essa conversa temática com a passagem em Provérbios 8, versículo 22, sendo o próprio Jesus dizendo, pelo seu Espírito em seu servo. Sabemos que os homens que escreveram a Bíblia, cerca de 40 autores, em um período de 1.600 anos, foram homens impelidos, guiados, inspirados por Deus, pelo Espírito de Deus. Então, para mim é muito coerente a inspiração que taxativamente afirma isso. Então vamos lá, sem mais delongas, versículo 22. O Senhor, e aqui é o tetragrama que está, o Senhor me possuiu no princípio de seu caminho, antes de suas obras mais antigas. Considerando que é Jesus, então é Jesus dizendo que o Senhor, se referindo ao Pai, ao Deus, o possuiu no princípio de seu caminho, antes de suas obras mais antigas. Então considere tudo que Deus fez por intermédio de Cristo, e vemos isso nas cartas de Paulo, vemos isso em todo o relato das Escrituras, principalmente no Novo Testamento. Paulo, não sei quantas vezes, dizendo, o próprio João no seu Evangelho, que em Apocalipse vemos isso, que todas as coisas foram feitas por meio de Jesus. Foram feitas nele, para ele, por meio dele, e ele estava lá. O Pai, ele não operava sozinho, ele não estava só na sua obra de criação. E
antes que ele fizesse as suas obras mais antigas, está escrito aqui, ele possui a Cristo, o seu Filho, o nosso Senhor e grande Deus, como Paulo vai dizer em sua carta. E não vou trabalhar aqui esse assunto, o que é isso, o que o texto está dizendo. Eu só estou usando desse texto para poder fazer um complemento a toda a construção, a todo o raciocínio que está sendo construído naqueles quatro textos da mensagem em si aqui. Criação e redenção, ok? Mostrando que criação é redenção e redenção é criação. E o versículo 23, fui formada... como que está aqui? Fui formada desde a eternidade, desde o princípio, antes do começo da terra. Quando não havia profundidades, fui gerada. Quando não havia fontes abundantes de água. Antes que os montes fossem estabelecidos, antes das colinas, eu fui gerada. Enquanto ainda ele não havia feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo. Olha só, princípio do pó, poeira cosmológica, a poeira no universo, poeira do pó do mundo. Antes do mundo, da Terra ser essa esfera terrestre, foi pó. Foi Deus, ele pega uma matéria para criar alguma coisa. A partir de uma coisa, ele vai criando todas as outras. A gente vê isso em Gênesis 1. A partir da luz, ele foi criando o dia, a noite, e aí depois, a partir das águas, que em algum momento ele cria e não sabemos quando, porque quando ele vem para a semana da criação, as águas já estão presentes. Em nenhum momento a gente vai ver na semana da criação Deus dizendo, haja água, haja mar. Não, ele dá nome para o ajuntamento das águas, águas que já estão presentes na semana da criação, que é claro, Deus criou, mas quando? Gênesis, a narrativa já dá início com as águas já presentes. E então, como explicamos isso? Sabemos o que podemos subentender, logicamente, pelas Escrituras, é que Deus é o Criador das águas. Então, em algum momento, não sabemos quando, da eternidade, quando ele criou todo o sistema das galáxias e tudo mais, a Terra surge e ali, para mim, é um processo. A Terra foi aquele processo que podemos extrair muito do Big Bang, mas talvez não todo o Big Bang como ele foi estruturado, como ele foi proposto. Creio que dá para usar muito dessa visão de mundo, desse modelo, para pegar metáforas, nesse sentido, ou alguns aspectos, algumas aplicações, mas não o todo, vamos dizer assim. E entender que tudo foi um processo. Deus, ele cria as leis e essas leis, no seu processo, vai dando continuidade à criação. Pelo próprio Big Bang, sabemos que o universo está em expansão, está expandindo. Ou seja, a criação não parou. Nós temos o pensamento de que quando o pecado entra nesse mundo, Deus interrompe a criação. Ele não interrompeu a criação. Deus está continuamente trabalhando. Jesus disse, quando tinha 12 anos e foi para o templo, e ali ele discutia acerca das coisas do Pai, como ele diz para Maria, quando Maria e José o encontram ali no templo, após a Páscoa, eles estavam indo embora e eles perdem de vista a Cristo, e ele é achado ali com os rabis, com os rabinos.
discutindo acerca dos negócios do pai, como ele disse e tal. E ele vai dizer nessa conversa, eu acredito que nessa conversa, salvo engano, que o pai dele ainda está trabalhando. É alguma questão, é algum questionamento sobre o sábado, e ele não está falando contra o sábado, nem fazendo nenhuma censura em relação à guarda do sábado, que foi ordenado por Deus, a sua observância e etc., mas ele está dizendo que nada interrompeu a criação, o processo da criação. Deus está constantemente trabalhando, seu espírito permeando todo o vasto universo criado, dando continuidade, processo, a tudo que se deu início lá atrás. Então, Provérbios 8, o Provérbio 8, 22 até o 26 que eu li, quando nem o princípio do pó do mundo. Então Jesus já estava lá e era seu aluno e folgava perante ele. Como vai dizer aqui? Acho que é aqui que vai dizer. Tá, eu não vou ler mais. Eu uso essa passagem aqui em Provérbios para dizer que para mim faz muito sentido isso aqui. É o que justifica a interpretação que eu faço em Gênesis 1, as duas fases. A primeira fase na criação e a continuidade dessa criação, uma segunda fase. Aí eu coloco uma segunda fase e não quero subentender como uma segunda criação, tá bom? Mas uma segunda fase no mesmo processo, na mesma criação, ou seja, então uma continuidade. Vamos lá, fase 2, dando continuidade da fase 1, a fase que deu início a tudo aquilo. E nessa fase, o que vai ser? Já tem a terra, já tem a água, já tem o universo. Agora ele vai ajuntar as constantes antropológicas, as constantes antrópicas, para que a vida na Terra seja possível. A vida do homem, de todos os seres com quem compartilhamos essa Terra. Mas é o capítulo 3, que não foi lido aqui, que vamos ver que esse processo que tinha um objetivo que não alcançou na criação, sendo interrompido, a queda do homem. E aí, Romanos 5, 12, diz que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado do mesmo a morte. E isso é o que interrompe o objetivo no plano da criação.